É isso. Essa é uma música de Chico Buarque, não podia ser diferente, que fala dessa dualidade que muitas vezes a gente vive em relações, né? Para que paixão outra vez, ô mulher! Ô Rob, sempre linda comigo. Essa música ficou na minha cabeça quando eu pensei hoje, né? Que música que eu vou trazer para a frequência do abuso, os dois lados da mesma moeda, parte 2, né? Então me veio essa canção que fala dessa questão de um machucar o outro, um fazer mal para o outro, e ainda assim a gente fica ali muitas vezes, não só na relação homem e mulher, mas às vezes na relação com um filho, num trabalho, né? Então todas as palavras feitas para humilhar já foram ditas, nos massacramos, nos machucamos. E aí tem aquele momento em que a gente precisa dizer: agora já passa da hora, tá lindo lá fora, larga minha mão, solta as unhas do meu coração, porque ele está apressado. E desanda a bater desvairado quando entra o verão. Gente, uma cantora aqui. Oba, meu Deus. Gente, eu tô com uma gatinha nova. Ela tá aqui comigo, só que ela tá miando. Eu fico assim. Não. Ó, tá vendo? Ela tá falando, chega, abuso não, nunca mais. Então é importante. Vou fazer uma live cantando ainda, a gente pode deixar. Mas hoje a gente vai falar então dessa ferida, né? Desse machucado que é a frequência do abuso, que é algo tão doloroso. Vocês estão ouvindo minha gatinha, gente? Eu acho que eu preciso que o meu marido venha buscar ela. Faça alguma coisa. Será que eu vou ter que fazer a live com ela no colo? Peraí. Ela chegou hoje aqui em casa, gente. Peraí. Vem aqui, neném. Vem. Vem aparecer na TV. Vem. A gente tá ao vivo. A gente tá ao vivo. Olha, gente. Olha. Ela tá aqui. Tão machucadinha também. Ainda tão pequenininha. Eu peguei. Ó, parou. Vou botar ela no meu colo. Vamos ver se ela fica bem. É. Vamos ver se você fica bem. Vou botar uma cobertinha, porque aqui tá frio. Então a gente esconde aqui. Vamos ver se ela fica bem. Porque a mãe grita, né? A mãe fala alto. Fica aqui. Isso. A gente pegou ela hoje. Ela tá bem doentinha. Toda nhunhunhu. Né, neném? Então tá aqui quietinha, já ficou. Então, voltando aqui, né, ao nosso assunto, eu queria contextualizar, então, vindo da nossa live 1, né? E a nossa live 1 é quer colo e a mantinha da mamãe. Você pode vir aqui ficar com ela, meu amor? Assistindo a live de outro cômodo? Será que sim? Papai não vai resolver nada? Vem sim, papai. Vem resolver. Vem aqui, papaizinho. Vem resolver o problema da sua filha gata. Por favor. Tá? Para eu poder me soltar. Oh, meu Deus. Mas voltando aqui, gente. Vamos para nossa live, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso assunto. O povo tá interagindo com o Marco. Ô, Marco, você tá estragando minha live, marido. Foi isso mesmo, ele foi fazer uma peritagem e me trouxe o gato. A gatinha, o nome dela é Gaia, gente. Foi ele que botou, eu achei lindo, topei, super topei o nome Gaia. Então, tá tudo certo. Mas vamos voltar, vamos recapitular o que a gente falou na semana passada e que deu a sensação pra gente diferente, né? Do que muitas pessoas tinham com relação à frequência do abuso e ao rótulo do abusado e do abusador. Eu quis trazer essa questão porque a gente, dentro de uma construção, né, de um processo do self do ser humano, vem pegar ela, pode vir. Aproveita e dá um oi pro pessoal. Vem cá pegar, vem cá. Ele não quer dar oi pra vocês, gente. Ele só Oi, gente. Vem cá, moça. Pega ela aqui. Pega ela aqui. Vem pegar, moça. Eu já peguei uma. Ah, pronto. Tá bom, eu não quero. Pronto. Mas enfim, agora eu já fico mais tranquila.
Então, voltando a falar, nós classificamos os 3 tipos de abuso que a literatura traz pra gente, como os abusos estudados e com estatísticas e tudo mais. A gente vai ter, então, o abuso físico, o abuso sexual, né? E o abuso psicológico, tá? Então, esses são as 3 faces da frequência do abuso, que se apresentam de diversas formas em diversos tipos de relações. A gente tem relações de abuso entre homens e mulheres, marido e mulher, entre mães e filhos, entre patrões e empregados e simplesmente entre desconhecidos. Você pode passar por uma situação de abuso sem nunca ter tido sequer uma ligação com aquela pessoa. O fato é que essa frequência está, de alguma forma, instalada como um software. E esse software ele é instalado dessa frequência do abuso do 0 aos 7 anos. Tá? A gente vai construindo, então, alguns modelos, a gente chama de modelo interno dinâmico. E esse modelo interno dinâmico, que é nada mais, nada menos do que baseado na construção do seu self, do seu eu, né? Então, enquanto você está construindo o seu self, você vai construindo esses modelos dinâmicos internos, sejam seguros ou inseguros, né? Dependendo da estrutura familiar que você tenha, dependendo do sistema de crenças que está sendo inserido em você, dependendo do tipo de cultura em que você vive e também dependendo do tipo de ser humano que você nasce, certo? De temperamento, de uma série de coisas. Dependendo dessa forma e dependendo desse meio, você vai criar modelos internos dinâmicos, seguros ou inseguros. Quando nós temos um modelo interno dinâmico inseguro, é nesse momento onde a gente vai, então, perceber que podem ser instalados diversos tipos de frequências que causam dano. Uma dessas frequências que podem ser instaladas na criação de um modelo dinâmico interno seguro é a frequência do abuso. Todas as pessoas que têm essa frequência do abuso, elas construíram modelos internos dinâmicos inseguros. E por isso que nós estávamos falando desses 2 lados da mesma moeda. Um adulto abusador ou um adulto abusado passou pelo mesmo tipo de construção de self, pelo mesmo tipo de construção de modelo interno dinâmico, tá? Então, ainda que de um lado da moeda se apresente como abusado e do outro lado da moeda se apresente como abusador. E o que é que traz essa diferença? Estou fazendo um resuminho da semana passada e a gente já vai passar para frente. A gente percebe que quando a pessoa sofre o abuso na infância, tá? Ela tem 2 maneiras emocionais de reagir. Uma, ela vai reagir com várias, ok? Mas a gente vai ter 2 emoções predominantes, que é a raiva e o medo, certo? Obviamente que todo mundo que passa por um abuso vai sentir raiva, medo, vergonha, rejeição, uma série de sentimentos ruins, mas para a estrutura dessa teoria que eu estou trazendo para vocês, tá bem? Que é uma estrutura baseada numa pesquisa que eu estou trazendo, você vai ter então a frequência da raiva e a frequência do medo. A frequência da raiva, ela te leva a uma postura de abusar também, se você não se cura. A frequência predominante do medo te coloca numa postura mais passiva e que é então a postura do abusado, certo? Por isso que eu digo que são os 2 lados da mesma moeda. É como se você pegasse crianças de 0 a 7 anos que passassem por situações extremas de abuso físico, moral, psicológico, sexual, não importa, e dependendo de como essa pessoa é e do seu terreno emocional, ela vai ter uma predominância de raiva, revolta com relação ao que ela passou, ou medo, pânico, vontade de sumir, vergonha, ok? Então, nessa predominância de um sentimento ou outro, ela acaba se identificando mais com uma energia. E essa energia, quando não curada, quando essa frequência do abuso não curada vai se perpetuando durante a sua vida, quando ela começa a poder se manifestar como um adulto ou um adolescente na vida, ela começa então a manifestar comportamentos abusivos ou
se colocando sempre na frequência de continuar sendo abusado. Através do quê? Das emoções predominantes. Predominantemente eu sinto muita raiva por ter sido abusado ou abusada e então eu acabo me tornando uma pessoa abusadora, ok? E, em contrapartida, também aquela pessoa que, quando foi abusada, se colocou nesse lugar mais de medo, de pânico, de não aceitação, de vergonha, ela acaba sempre durante a vida dela se colocando em situações de risco, se colocando em lugar, né, de ser explorado, abusado, ok? E aí então a gente começa a desenvolver a partir daqui, ok? Então o que eu quero deixar claro? A partir do momento em que eu vou para a vida adulta, saio da infância, com toda essa carga de trauma, né? Então, construir um modelo dinâmico interno inseguro. E nós falamos também sobre casais, né? Que normalmente pessoas com modelo interno dinâmico inseguro vão, então, se sintonizar com pessoas também de um modelo dinâmico interno inseguro, porém, uma na frequência do abuso e a outra na frequência do abusador. Uma com a carga da raiva e outra com a carga do medo. Então, é como se desse um match ali. Eu preciso ser abusado e você precisa abusar. Então a gente se junta. Por quê? Porque são duas pessoas que viveram a mesma dor, né? Presenciaram a mesma, o mesmo dano, sentiram o mesmo dano, ouviram uma mãe, alguém na família passar por essa situação e conforme a sua reação, conforme o tamanho da sua dor e conforme o seu emocional vai reagindo, ela vai tomando então uma forma. Existe uma maneira de parar isso? Sim, existe. Tomando consciência, fazendo tratamentos, entendendo tudo o que aconteceu, né? Mas muitas pessoas não têm coragem de encarar, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei quanto a vocês, aqui somos muitas terapeutas aqui nesse grupo, né? Mas eu posso garantir para você que dentro do meu consultório, eu acho que a dor mais difícil de ser olhada é a dor do abuso. Não importa se no lado do abusador ou se no lado do abusado. É uma ferida tão avassaladora que a pessoa, no momento em que tem um mínimo de alívio, ela não quer nem mais olhar para isso. Seja de um lado ou seja do outro. Certo? O que eu quis trazer aqui para vocês é, ao mesmo tempo em que ninguém é vítima, todos são vítimas. Porque quando a gente fala de criança, apesar da gente ter um embasamento na espiritualidade e que a gente entende que as pessoas não vêm vazias, né, que elas trazem história, que elas trazem situações para equalizar, a gente, mesmo tendo essa visão, a gente gera uma revolta quando a gente vê o tipo de abuso físico, emocional e sexual que acontecem com crianças de 0 a 7 anos ou que elas presenciam esse tipo de abuso, né? Então, frequências. Abuso não necessariamente é uma coisa, gente, tão violenta ou tão agressiva. Um abuso psicológico, ele pode ser muito sutil, né? Ele pode ir minando aquela pessoa de tal forma, despersonalizando ela de tal forma que ela já não sabe nem quem ela é, né? E aí ela gera aquela raiva, ela passa a ser uma pessoa que abusa do outro também. Abusar não é só cometer atos de tanta violência, mas é subjugar ao outro, colocar o outro num lugar de submissão, colocar o outro num lugar abaixo de você, ou, ao mesmo tempo, se colocar nesse lugar frágil. Por que que uma pessoa acha que merece e se coloca debaixo das asas de um abusador? Porque existe uma dor, uma frequência, uma sensação de merecimento, de medo, de pânico, ok? Então, os dois têm uma sensação de merecimento, tanto quem abusa quanto quem é abusado. Eu não mereço ser feliz, eu mereço sofrer, eu tenho que reproduzir a violência que eu vivi, eu tenho que reproduzir a dor que eu vivi, eu preciso botar isso para fora de alguma forma. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir passar ileso a isso. Eu preciso, inclusive, que o mundo veja a minha dor. Então, ou eu vou cometer o abuso, ou eu vou me colocar no lugar do abusado. Ou eu vou ser o algoz, ou eu vou ser a vítima. Mas, na minha visão, no fim das contas, todos são vítimas. Porque todas essas feridas, toda essa dor, intrinsecamente, ela é formada nesse momento de 0 a 8 anos, onde está sendo formado o self, né? Toda a sua persona,
tá? Então, isso é algo que já é fato. É por esse motivo que é difícil sair de relacionamentos tóxicos? Sim, é exatamente por isso, tá? Porque existe uma sensação de que eu mereço estar naquilo, ou de que eu não mereço algo melhor. Então eu estou ali num processo autopunitivo, né? Porque eu passei por um abuso ou abusei, e aí existe esse modelo que fica criado. Então as pessoas vão e buscam pessoas que têm a mesma frequência e ficam ali se machucando, porque elas não sabem viver outra frequência. Para viver outra frequência, e presta atenção no pulo do gato, para viver outra frequência, eu vou ter que olhar para aquilo que me machucou. A Fátima colocou aqui, muitos são abusados emocionalmente pelos pais, impedindo-os de se expressar. Exatamente isso. Então imagina que uma pessoa que passa por abuso moral, psicológico com o pai, com a mãe, ok? Aí ela vai para a fase adulta, ela não quer olhar para isso. Ela não quer olhar que ela teve um pai ou uma mãe que abusou dela. Então ela prefere viver abusando ou sendo abusado do que ter que encarar essa dor, porque é uma dor muito avassaladora. É muito diferente das outras feridas que a gente pode ter com relação à nossa vida. Eu sinto em consultório que é o encontro mais doloroso que um ser humano pode ter. Por que eu mereci passar por tanta violência? Por que eu mereci assistir tantas coisas ruins? Por que eu não tenho valor nenhum ao ponto de ter sido tratado como um lixo, do meu corpo ter sido violado, da minha mente ter sido violada, das minhas emoções terem sido violadas? Eu não tenho valor nenhum. E ter que olhar que talvez as pessoas mais importantes da vida dela é que cometeram esse abuso, é realmente um fato extremamente doloroso, ok? É muito difícil. Então, já como é que se trata isso? Como é que a pessoa vai buscar tratamento? Ela vai quando ela já não aguenta mais. A terapia Lê colocou, conheço casais assim que aceitaram o tratamento energético, mas desistiram, pois se tornaram mais violentos e desistiram do tratamento. Sim, porque na hora que você está mexendo, né, com as criaturas, que você está mexendo com os níveis, está mexendo na parte espiritual, você está mexendo ali na ferida, é como se levantasse aquela poeira. E aí é um momento em que a maioria desiste, porque dói tanto. E é exatamente, Ale, isso que eu ia falar. Na minha experiência de consultório, eu percebo que as pessoas que passam por esse esquema de processos abusivos, muitas desistem, porque é muito difícil encarar que o seu abusador estava em casa, que era aquela pessoa que deveria ter te protegido, ou que não viu que uma outra pessoa estava te abusando. É uma dor tão avassaladora que a pessoa vai para tratamento porque ela está realmente em desespero. E aí, muitas vezes ela consegue uma certa melhora. Tem alguns casos, né? Algumas situações podem acontecer. Consigo uma certa melhora, e aí eu consigo uma certa melhora, me sinto um pouco melhor comigo, percebo que eu fui uma vítima, que eu passei por algo ruim, que eu posso mudar, e aí começo a fazer o meu mindset, a minha mudança de mentalidade, começo a tentar olhar para isso, porém, chega num ponto em que a pessoa se coloca numa casca rígida e fala assim, acabou. Tá, foi isso, já deu, eu vou até aqui, eu não quero mais fazer terapia, eu não quero mais me tratar, eu não quero mais fazer nada, e vai ser assim e acabou. E aí, o que acontece? Ela pega e sai do tratamento, vai embora. Ou seja, porque ela começa a perceber que de alguma forma aquilo também está soltando nela comportamentos mais agressivos, botando a raiva para fora, e aí ela também começa a se sentir meio sem controle, entendeu? A Lê falou, foi isso mesmo, a pessoa não quer mais comigo, disse que eu piorei a vida dela. Exatamente. E esse é o ponto. Lê, acontece, a pessoa te acusa, ela diz que você destruiu a vida dela, tá? Porque você achou o ponto. Porque é tão doloroso que ela precisa culpar alguém. E ela não quer culpar o pai,
a mãe. Ela tem duas opções nesse momento. Ou ela vai culpar o terapeuta, dizer que o terapeuta é uma merda, que o terapeuta machucou ela, que o terapeuta... Ou ela vai encarar essa dor e vai conseguir superar. São poucos, tá? São poucos. Não é muito fácil. E olha que a gente ainda tem a ferramenta do tratamento energético, tá? Você não é a única, tá, Lê? Isso acontece muito com essa frequência, quando nós estamos falando da frequência do abuso. Fora o outro lado, aonde quando essa pessoa ganha um certo alívio, ela começa a tentar manipular também o tratamento. Ela começa a tentar manipular o terapeuta, para que ela seja sempre coitado, para que não vá exatamente mais fundo, para que a gente realmente não chegue no ponto, para que ela também não assuma as suas responsabilidades, que ela também abusa, porque toda pessoa que passa pelo abuso de alguma forma sente que o mundo deve algo a ela, muito grande. É uma configuração que acaba acontecendo na psique, seja do abusado ou seja do abusador. O abusado sente que ele merece ser eternamente abusado e que o mundo deve alguma coisa, e ele se coloca no lugar da vítima. E o abusador sente que o mundo deve algo a ele e que ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Então ele passa a abusar dos outros. Ele não vai cometer, por exemplo, ele foi abusado sexualmente, ele não vai cometer um abuso sexual, ele tem horror a abuso sexual, ele quer matar todos os abusadores sexuais, mas ele abusa em outros sentidos. Ele abusa psicologicamente, ele acaba abusando fisicamente. Tá? Então, essa visão que a gente precisa ter de que é uma das dores mais complexas de se tratar. E que não cabe a nós não somos mágicos, nós não temos varinha de condão. Nós conduzimos o tratamento, nós temos ferramentas energéticas maravilhosas, né, para fazer o tratamento, abordagens psicanalíticas e que a gente pode usar, porém, chega um momento em que a pessoa tem que tomar uma decisão. Ela tem que sair das justificativas. Ela precisa tomar a responsabilidade. Ela precisa perdoar, né? A Adri colocou aqui: eu conheço essa dor. Os pais são sagrados e olhar essa falta de proteção dói na alma. Dói. Dói fazer essa retrospectiva. Dói olhar e falar assim: caramba, essas pessoas que tinham que ter me protegido, elas me fizeram mal. Elas não me deram o mínimo. Isso é uma dor que ninguém quer olhar. É muito difícil, é sufocante, é quase uma morte em vida. Então eu prefiro virar uma vítima ou eu prefiro virar um algoz. E eu vou lá e vou reproduzir. É por isso que, inclusive, isso são táticas de guerra, tá? Quando você quer incitar o ódio, quando você quer acabar com digamos, o valor de uma população, quando você quer acabar com a moral de um povo, você entra com abuso. Abuso físico, abuso sexual. Quando você vem aquelas brigas, guerras e tal, e que tem aquela questão do exército que está ganhando e lá é abusar das mulheres, do exército que está perdendo, isso é uma rendição total. Você está abusando das mulheres daqueles homens que já estão rendidos. Você aniquila completamente o senso de valor daquele povo e a vontade de lutar. E aí você só instaura o quê? Mais ódio. Você só instala ali mais medo. Você só instala ali uma devastação. É muito difícil, né, você conseguir restaurar um povo que passa por um domínio físico e psíquico e de abuso sexual. Tá bom? Isso é uma forma de domínio, é uma forma de controle. Exatamente. São técnicas, inclusive. Tá, Lê? São usadas. Quando você domina sexualmente, quando você abusa sexualmente, você tira a identidade do outro. Quando você abusa psicologicamente, quando você abusa tirando toda a dignidade, humilhando, deixando aquela pessoa completamente desnuda, né? Você tira toda a dignidade daquela pessoa.
E aí só se instala o quê? O medo e o ódio. O pânico e o ódio. Por isso, e aí quando a gente fala assim, parece um filme, né? Parece que isso está bem longe da nossa realidade. Não, essa crueldade está instalada na nossa sociedade, no dia a dia, nas relações, naquela família bonita que você vê, né? Aquela família bonita de fotografia, naquela casa bacana que você vê. Muitas vezes o abuso está ali dentro. E eu trouxe uns dados aqui que eu queria, não sei se é relevante ou não, mas enfim, acho que sim. Eu acho que tudo que a gente pauta, né, em questões científicas também é legal, né? Aqui diz assim que o abuso sexual no Brasil, tá? Eu trouxe isso porque eu acho que é uma coisa interessante. A gente está falando de Brasil. O Brasil é o país que mais apresenta valores de coerção sexual sobre o companheiro, tá? Então, 41%. Eu não tô falando de na rua. Tô falando de abuso sexual dentro de casa, onde um impõe ao outro que é o momento de fazer sexo, tá? Em Portugal, 23%. A prevalência é semelhante à maioria dos países, 24,7%. E há locais que denotam valores mais baixos. Hong Kong, 7,5%, seguido de Estados Unidos, 13,7%. Nas formas mais severas de coerção sexual, o uso da força para conseguir o relacionamento sexual com o companheiro é mais prevalente no Texas, 6,3%, Canadá, 5,9%, e menos prevalente na Suíça, parte alemã, 1,1%, Israel e Portugal, 1,5%, com violência, tá? Eu trouxe esse dado porque eu acho que a gente precisa falar desse assunto também, né? Da questão no abuso sexual. A gente fala de várias questões no abuso sexual e algo que a gente nunca fala é do abuso do companheiro, né? Porque assim, quando você não quer fazer sexo e o seu marido quer fazer sexo e ele força você a fazer sexo, é abuso. Ele não está respeitando o seu não. Ele não está respeitando a sua não vontade, o seu não desejo, a sua não disposição para aquilo. Eu só queria abrir esse parênteses, tá? Para trazer esses dados num país como o Brasil, que a gente considera um país tão amoroso, onde as famílias são amorosas, mas está instalado essa questão de que a mulher é propriedade, que a vida sexual dessa mulher é propriedade do companheiro, tá? Então eu queria trazer isso para vocês e nós estamos nesse ranking nas pesquisas, né, sobre isso. E é algo bem, bem triste, né? Mas, tirando isso, a gente tem uma série de questões relacionadas a abuso que a gente fala muito pouco também, que é o abuso psicológico, né? Que é o abuso físico. O abuso físico é muito fácil da gente ver, mas também se fala pouco, né? Tem muito aquela coisa, briga de marido e mulher, não se mete a colher, você escuta o marido espancando a mulher, você não chama a polícia. Porque está institucionalizado que não, briga de marido e mulher não se mete a colher, até que um dia aparece alguém com o braço quebrado, ou uma pessoa morta, ou um assassinato, porque você não deu um telefonema, né? Então a gente coloca isso como algo normal, né? A gente coloca isso como algo normal. E o abuso psicológico, que também, como a Bela colocou aqui, também é chamado de abuso moral. Aquilo que você vai aos poucos sendo minado na sua identidade. Vocês entendem que todo abuso, qual é a função do abuso? Alguém sabe? Quando eu falo aqui da guerra, que eu contei que é um tipo de domínio, usar o abuso. Qual é o grande objetivo da frequência do abuso? Retirar a identidade do ser humano. Um ser humano sem identidade é completamente controlável. Então, quando eu abuso, em qualquer tipo de abuso, e que eu roubo a identidade, eu roubo a essência, eu roubo a alegria, eu tiro a identidade dessa pessoa, eu controlo ela. Exatamente. Controle, poder, né? Então, essa é uma forma muito eficiente, porque praticamente
É dominar, controle, poder, essa coisa. Isso aí são sinônimos, né, Isa? Então, é exatamente isso. Quando eu manipulo, é uma forma de abuso, a Bela está colocando aqui. Quando eu ajo com coerção psíquica, eu estou abusando. Quando eu vou tirando daquela pessoa, né, tudo aquilo que é dela, para que ela esqueça de quem ela é, isso é abuso. E aí, voltando para a questão do consultório, quando a gente tem um assistido que está sendo abusado, não adianta você querer passar na cara dele. Você tem que sair, você precisa sair dessa casa, porque seu marido vai te matar, ou ao contrário, porque não tem só homem que abusa, mulher também, tem muita mulher que abusa, tá? Que também é abusadora. Então a gente tem que também quebrar uns certos estereótipos. Existe uma predominância, existe até pela questão da força física e acaba ficando mais evidente, certo? Mas nunca você pode chegar para uma pessoa que está sendo abusada e mandar ela sair. Dizer, sai! Você não pode ficar aí. A pessoa tem que ir ganhando consciência e tem que ir percebendo que ela está perdendo mais do que está ganhando ficando naquela posição. Mas, para ela conseguir fazer isso, ela vai ter que olhar para aquela perversão inicial ao qual ela foi exposta. E é isso que as pessoas não querem. Porque elas vão ter que ir lá atrás, olhar para aquelas interações, né? E muitas vezes acontece, eu já peguei situações de assistidos que foram abusados sexualmente, não pelo pai, não pela mãe, às vezes até por uma pessoa um pouquinho mais distante, mas ela ainda assim acha que o pai e a mãe deviam ter visto, que eles precisavam ter estado atentos e não podiam ter deixado ela tão vulnerável, né? Então, sempre vai bater nesse lugar, sempre vai bater nesse lugar. A Isabel colocou, eu penso que quando você compra as pessoas, e principalmente as crianças ou pessoas que não têm condições de se bancar, também é abuso. Sim, tudo pode ser abuso. Tudo pode ser abuso, né? A Adri colocou, o abusador é eficiente em distorcer os fatos até que você se sinta culpado para aliviar o seu próprio peso. Sim, com certeza, Adri. Essas são as dinâmicas do abusador. E as dinâmicas do abusado estão em quê? Em aceitar o abuso. Por isso que eu digo que são os dois lados da mesma moeda. Não significa que eu estou dizendo aqui que o abusador não tenha que ser punido, principalmente aqueles que cometem crimes, ok? Mas o que eu estou querendo dizer é que, na verdade, é a manifestação da mesma frequência, né? Então, esse entendimento e conhecer essa frequência para nós que somos terapeutas é muito importante para que a gente não fique numa posição de defender ou de ter raiva. Nós precisamos ter essa plena convicção de que tanto o abusador quanto o abusado se colocaram naquele lugar porque não sabiam fazer diferente. Eles não tinham ferramentas para fazer de outra forma. Entende? Nem o abusador e nem o abusado. Todos vieram de uma mesma constituição, de uma mesma ferida. Ah, Gel, patologicamente pode ser que uma pessoa já nasça totalmente perversa? Pode. Eu vou te contar uma coisa. Eu não sei se nasce totalmente ou se já vem com alguma tendência. Eu passei por uma situação muito louca essa semana aqui na porta da minha casa. Eu tô morando numa casa e aqui na frente tem uma outra casa. Tem uma menininha fofa. Ela não tem mais do que 2 anos e meio, tá? Ela não tem mais do que 2 anos e meio. E tem um cachorrinho. E aí eu tô vendo ela, sabe aquela coisa fofinha? E eu parei pra olhar. Ela tava ali no pátio. Daqui a pouco ela deu 4 bicudas no cachorro. 4. E eu gritei, porque o cachorro começou a gritar. E eu falei, para! Porque eu não consegui ver aquilo. Tá? E ela começou a dançar como se nada tivesse acontecido. Quando ela achou que eu não estava mais olhando, ela foi lá e chutou o cachorro de novo. O que começou primeiro, o ovo ou a galinha? Essa criança provavelmente está reproduzindo cenas que ela vê. Por isso que eu digo que abuso também não é só receber um abuso direto.
né? Quando eu estou assistindo, quando eu estou numa dinâmica de uma casa onde a mãe bate no pai, o pai grita, a avó chuta, todo mundo se soca, a criança não apanha, tá? Ela não tinha mais que 2 anos e meio, essa guria. Aonde ela aprendeu esse comportamento? Aonde vem essa energia? Eu tenho 48 anos, eu não tenho coragem de dar um chute em ninguém, muito menos num cachorro, pelo amor de Deus. Né? Então, da onde vem essa perversidade? Já veio com ela? Já veio de alma? Ou foi o meio? Eu não sei dizer. Eu sei que, com certeza, ela recebeu algum estímulo na frequência do abuso. Ou ela assistiu, ou ela assiste frequentemente, ou ela passa alguma situação. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. No fundo, são todos vítimas, porém, todos precisam pagar pelos seus crimes, né? Quem está na frequência do abusar e cometer um crime, vai ter que pagar por isso, né? Então aqui, eu tô vendo aqui. A maioria não enxerga os manipuladores. É verdade, manipulação é uma coisa muito complicada, Bela. Tem vários fundamentos, podem vir de vários lugares, né? A manipulação pode vir simplesmente de uma personalidade que é perversa, não necessariamente a pessoa passou por um abuso ou é um abusador, mas ela usa essa ferramenta e acaba sendo um abuso, né? Então, de fato, assim, a gente precisa tomar muito cuidado para não manipular e não ser manipulado. A Isabel falou, o dinheiro deveria ser bem direcionado e usado para amar. No caso de abusadores, eles se infusam como objetos de destruição no valor do indivíduo do ser humano. Isso. A Marida, esse abuso psicológico ou crenças limitantes é muito castrador. Infelizmente, muito sutil e é muito soco em ponta de faca. É verdade. A Renata falou, acredito que é necessário a pessoa ganhar consciência, assim ajuda muito na tomada de decisão. Sim, sempre. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse é o ponto principal que nós, como terapeutas, estamos olhando nesse momento. Consultório, né? Assistido, abusado, assistido, abusador. Normalmente, os dois vão entrar no mesmo papel, ok? A vitimização. O abusado vai se vitimizar, dizendo que ele abusa, que ele passa pelo abuso, que ele não tem poder nenhum, que ele não consegue mudar a situação dele. E o abusador vai dizer a mesma coisa, que ele é a vítima, que ele sofreu muito, que ele não consegue ser diferente, que ele tem muita raiva, que ele não consegue controlar porque ele é um pobre coitado. Esse é um ponto em comum entre abusado e abusador. Por quê? Porque são os dois lados da mesma moeda, como a gente vem falando. Tanto um quanto outro vão tentar fazer esse papel, vão tentar fazer com que você fique com pena, certo? Enquanto o abusador ou o abusado estiver nesse papel de vítima, ele ainda não começou o processo de se olhar. A pessoa só consegue estar no processo de se olhar quando ela consegue assumir, primeiro, que ela passou por um abuso, que ela assistiu um abuso, que ela foi inserida num ambiente de abuso e que ela sente raiva, medo, pânico e ela consegue então nomear tudo que ela viveu, certo? E aí é o começo. E quando ela começa a olhar para isso, saindo do lugar da vítima, entendendo, ok, eu fui vítima, eu passei por algo, mas agora eu preciso me responsabilizar porque eu não posso reproduzir isso. Eu não posso reproduzir novamente. Eu não posso ensinar aos meus filhos a serem abusados. E eu não posso ser abusador, eu não posso acabar com a vida dos meus filhos, ou da minha mulher, ou dos outros, ou dos meus empregados, porque eu tô com ódio da vida. Porque senão esse ciclo nunca termina. E aí você já é responsável. A partir do momento em que você, na vida adulta, tendo passado por uma frequência de abuso, resolve que vai colocar isso para fora abusando, vai pagar pelos crimes cometidos. Sejam pequenos crimes, sejam grandes crimes, porque a lei de causa e efeito está aí para tanto. Ninguém escapa, né? Ninguém escapa da lei de causa e efeito. Está aí para todos, né? Então,
A Sil colocou uma coisa bem legal. O terapeuta tem que pensar fora da caixa e analisar cada caso, identificar a maneira correta de tratar tanto o abusado quanto o abusador. Sim, é exatamente isso. Sair da caixa é não cair principalmente em movimentos de vitimização. O segundo movimento que ambos fazem é tentar te manipular. Primeiro para dizer que agora eu já tô bem. Sabe por que ele quer te manipular? Para dizer que ele tá bem? Porque ele não quer ir mais fundo. Ele quer só, às vezes, ter um lugar para ser ouvido, para ele se sentir que ele é a vítima, que alguém tá o consolando, que mesmo ele sendo um abusador, tem alguém que tem pena dele. E que aí ele pode sentir menos culpa de ser um abusador. Ou pode sentir menos pressão de ter que mudar quando é um abusado e sair da posição de vítima. Ele vai tentar manipular você, para você ter pena dele. Ele vai começar a faltar as suas consultas quando ele sentir que a coisa está apertando. Ele vai te dar desculpas. E no momento em que você for chamar e conduzir e dizer, olha, você precisa vir, a gente precisa continuar, muitas vezes ele vai simplesmente ir embora, tá? E ainda vai te acusar, ainda vai tentar arrumar uma treta com você para dizer que você abusou dele, tá? Como fazer as pessoas enxergarem que é ela que abusa? A primeira coisa, né? Você não tem esse poder. Para começo de conversa. Ninguém consegue fazer o outro enxergar aquilo que ele não quer enxergar. Você e o outro só vai enxergar o que quer, o que está pronto para enxergar. Não existe essa possibilidade de você fazer o outro enxergar, né? Na condução analítica, a gente deixa a própria pessoa se enxergar no processo. Eu não posso dizer para ela que ela é um abusador, nem dizer para ela que ela foi abusada. Eu preciso conduzir a minha escuta analítica, né? Fazer com que ela consiga perceber quem ela é no processo. Isso digo como analista, como psicanalista. Como pessoa que sofre abuso, a única coisa que eu posso fazer é ir embora. A única coisa que eu posso fazer é não me deixar ser abusado. Eu não consigo convencer o outro porque o outro já sabe que está me abusando. Um chefe abusador, ele sabe que está abusando. Um marido abusador sabe que está abusando. Uma mulher abusadora dos filhos sabe que está abusando. Uma mulher abusadora do marido sabe que está abusando. Ela vai parar quando aquilo causar muita dor, quando causar tanto dano que aí ela vai pedir ajuda. Mas vai pedir ajuda para amenizar a dor porque ela não quer ir fundo, porque ela vai precisar encontrar a dor primordial lá de trás. E é essa dor que ela não quer encarar. Ela não quer encarar aquele abuso lá que aconteceu de 0 a 7 anos. Toda a história que ela viveu, o abuso dos pais, a briga dos pais, seja lá o que for. É isso aqui que a pessoa não quer olhar, gente. É isso que vocês precisam entender. Não é o que está aqui para frente. Para curar o daqui para frente, a grande bosta é que a pessoa vai ter que olhar para cá. O de 0 a 7. E é esse movimento que é o mais doloroso. É esse movimento que eu quero negar. E aí entra todo esse processo de afastamento, de manipulação, de não querer mais o tratamento, de querer arrumar uma treta com o terapeuta, de acusar o terapeuta de estragar a vida dela, porque ela está acostumada ao quê? A manipular e a fazer isso e a afastar as pessoas de si, tomando o controle, acusando a todos e fazendo a merda no ventilador. Vítimas e algozes. Ambos. Faz sentido para vocês? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá esclarecendo? Como é que tá isso na cabeça de vocês? Tá legal? E aí, o que acontece? Sabe por que a gente está trabalhando lá no Terapeuta Master? Sistema de crenças, afirmações, valor. A única forma de eu conseguir transcender algumas dores é encontrando o meu valor. É encontrando a minha essência. É reencontrando a minha identidade. Por isso a gente está trabalhando nos alicerces da casa. Porque quando eu tomo conta, eu tomo
posse dos alicerces da minha casa, eu reencontro a minha identidade, eu ressignifico a minha vida, eu encontro os meus valores primordiais, aí eu consigo sustentar essa casa de baixo para cima. Mas vai doer, gente. Vai doer muito quando existe a frequência do abuso. Dói muito olhar para essa casa, olhar para esse alicerce dessa casa e ressignificar. Porque lembra que a gente falou que dentro dos alicerces existe lá as relações parentais, existe a cultura, né? Existe o sistema de crenças que é formado e implementado em nós dos 0 aos 7 anos. Isso tudo está na estrutura. Isso tudo está lá. Por isso que é assustador ver uma menina de 2 anos e meio chutando um cachorro. Como se nada. Ela não sente nenhum remorso. E não é porque tem 2 anos e meio que ela não pode ter um senso crítico de que não se chuta um cachorro. No primeiro chute que ela deu, se alguém tivesse dito não faça isso, que isso é errado, minimamente ela não teve limite. Ou estão criando uma criança com uma personalidade perversa, sem limite. Então, como ela não tem limite, ela não tem empatia, está criando uma personalidade distorcida, está criando um certo tipo de psicopatia nessa criança, tá? Falta de empatia, ou ela está sofrendo abuso. Tá? Então, é isso que eu queria que vocês percebessem. Como pode acontecer uma coisa dessa? Como pode? Eu tive em Angola, gente, em 2014, tá? Eu passei 4 meses em Angola. Eu fui trabalhar na Sonangol, trabalhei lá na diretoria de recursos humanos da Sonangol, que é a petrolífera de Angola, né, em Luanda. E nos fins de semana eu fazia algum trabalho voluntário, tá? E eu fui parar no que eles chamam de uma FEBEM. É como se fosse a FEBEM de Angola, tá? Então a FEBEM é o lugar onde ficam os menores infratores. Eu ia para lá com um grupo, eu era a única mulher durante o período que eu fui, porque as mulheres não tinham coragem. Essa instituição de menores infratores, ela tinha crianças de 5 a 16 anos, todos meninos. Tinham crianças de 6 anos ali que já tinham cometido assassinato. Por quê? A maioria ali eu posso garantir que é meio. Pobreza extrema, falta de educação, falta de escola, né? E aí aquela confusão, aqueles pais completamente desestruturados, assistindo violência, assistindo abuso, passando por abuso. Então aquela raiva, quando com um menino de 7 anos que mata alguém, ela tá tomada pela raiva, ela vai se tornar um abusador. E ainda vai para uma cadeia de criança. E eu ia para lá para trabalhar com música com eles, né? O meu trabalho era esse, eu ia para lá para fazer música, para trabalhar com canções infantis, percussão, enfim, levando toda a minha expertise na área de canto e música. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, eu passava muito mais tempo abraçando crianças do que fazendo qualquer dinâmica com eles. Eles faziam fila para serem abraçados, para ter um abraço de uma mulher, de uma figura materna. Porque eles nunca tiveram isso. E aí ficavam os colegas assim, meio que me protegendo ali, eu não tinha medo nenhum. Nunca senti que eu estava num ambiente hostil, porque o que eu estava entregando para eles era muito genuíno, né? Então, o que eu recebi foi muito, mas o que eu quero dizer para vocês é fato, acontece, e a gente não pode ter preconceito, nem com quem abusa, nem com quem é abusado. A gente não pode ser tolerante, certo? Tinha lá esse menino de 7 anos que cometeu um assassinato, ele estava pagando, ele estava preso, tem que pagar. É triste, é muito triste. Mas essa visão que eu estou trazendo para vocês é uma visão que a gente, como terapeuta, precisa ter. Uma visão neutra, do amor neutro, que não é um amor que julga, nem um amor que condena, nem que toma partido, mas que compreende
que é uma dificuldade daquela pessoa em acessar a sua própria história e perdoar os seus antepassados, perdoar os seus progenitores, perdoar aquelas pessoas que o abusaram, se desfazer de todo o ódio, de toda a mágoa, de toda a raiva, para não repetir padrões. E olhar para isso, gente, é realmente muito complicado e doloroso. Né? Então, essa é o recado que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. A gente tem que ter muita compaixão, ao mesmo tempo muita firmeza, porque a gente também não pode se deixar manipular, nem se deixar acusar, e nem entrar no jogo, nem entrar no esquema, porque o abusador e o abusado, quando eles estão em consultório, eles vão tentar te jogar no esquema que eles conhecem, porque eles só sabem viver assim. E se você entrar no jogo, você comprometeu completamente. Eles vão tentar te manipular, e quando eles não conseguirem, eles vão ficar com raiva de você. Ou eles vão se render e vão se jogar no tratamento, como tem muitos que fazem e a gente tem muito sucesso. Ou, quando eles percebem que você não caiu na isca, eles vão ter tanto ódio de você que eles vão ter que sair brigados com você, dizendo que você é um péssimo, que você é uma merda, que você acabou com a vida deles, que você é horrível. E você tem que entender só uma coisa: amor e misericórdia. Essas pessoas estão em profunda dor e elas podem ser bastante maquiavélicas, bastante ruins, mas isso não é o melhor delas. O melhor delas ainda está por vir, porque ainda que a casca seja dura, ainda que a ferida seja enorme, ainda que a resistência seja monstruosa, ali dentro existe uma centelha divina que um dia vai fazer o caminho de volta para casa. E é esse recado que eu queria deixar para vocês. Não se dobrem, não se deixem levar. Faça o seu melhor em consultório, fora do consultório. Você não é obrigado a nada. Você não tem que ceder a nada. Você não tem que ter pena de ninguém. Mas olhe para essas vidas dessa forma. Abusado e abusador. Os dois lados da mesma moeda. Os dois lados da mesma ferida. Cada um escolhe como se manifestar. Mas eu garanto para vocês que é muito, muito difícil olhar para essa ferida. É por isso, a Sol falou assim, por isso a importância do terapeuta fazer terapia sempre, sempre. Eu já tenho dito isso constantemente. A Lê falou, foi isso que aconteceu quando eu não entrei na manipulação. É exatamente, Lê. Muito bom esse exemplo da Lê aqui falando, né? Porque não fica só a minha verborrática aqui dizendo. Eu agradeço muito, agradeço o que vocês colocaram aqui, todas as mensagens e as trocas, né? Que a gente tenha compaixão, mas que a gente não seja besta, porque não é o nosso papel. O nosso papel é ser acolhimento quando é necessário, e o nosso papel é ser impulsionadores para frente também quando necessário. Nunca a gente pode ser conivente, ainda que a dor seja avassaladora. Nunca a gente pode se colocar no lugar de vulnerabilidade para ser vítima dessas vítimas. Isso seja no consultório, seja fora dele. Entende por isso? E foi aqui que disseram que o terapeuta tem que estar se trabalhando, precisa estar em terapia. Porque se você tem um pouquinho dessa ferida e chega alguém com essa ferida, você tem um pouquinho da ferida do abuso e chega alguém, ela te põe no bolso se você não tiver tratando. Não precisa estar curado, precisa estar a caminho de casa, a caminho da sua casa interior, a caminho da sua cura interior, a caminho do seu autoconhecimento. Quando você está esperto, desperto, ainda que não totalmente curado, você consegue se manter firme e ser um instrumento de cura e de bênção e não se colocar em cilada. Porque quando esse assistir sai te xingando, dizendo que você estragou a vida dele, que você acabou com tudo, que ele quer levar você junto com ele para aquele fosso de merda que ele está instalado. Ele não fica satisfeito em ir sozinho, em estar lá sozinho. Ele quer levar todo mundo com ele. Seja a vítima, seja o abusado, seja o abusador. Por isso a responsabilidade da cura é de cada um. A gente está aqui para dar a mão. Tá bem?
Um beijo. Falamos muito. Ah! Preciso dizer uma coisa. Live de quinta, ressoar, bombando. Quem vai ministrar essa live incrível é Soninha. E o tema é: por que não conseguimos manifestar o nosso valor? Pensa que tá tudo linkadinho, hein? A gente tá trazendo as coisas assim, ó, tipo bola de neve. Por que eu não consigo manifestar o meu valor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que será? Não é isso? Gente, um beijo bem gostoso. Boa noite, quinta-feira com a gente. Surpresinhas para terça também. Terça-feira a gente vai começar a falar das 5 dores primordiais da infância. Tá tudo conectadinho, tudo conectadinho, tudo conectadinho. Vamos começar a falar, né, das dores, né, que são construídas lá na nossa infância. Vamos trazendo esse conteúdo gratuito aqui para todo mundo. E aí, por favor, gente, dê likes, divulguem. Se vocês acham que o nosso conteúdo tem sido relevante para vocês, indiquem para outras pessoas, comentem para aumentar a visibilidade no próprio vídeo, quando a gente acabar de salvar. É muito importante, é muito importante. Muitos beijos, muitos beijos. A Simone falou, você emociona a alma mesmo com o assunto tão profundo. A Matilde falou, linda, o Ru, todo mundo... cai fora, vambora, é isso mesmo, cai fora de relacionamentos abusivos. Isso mesmo, gente. Até amanhã, beijos. Amanhã, gente, a aula tá incrível. Cheguem na hora, tá bem? Temos muitos exercícios amanhã, ó. Arruma um lapisão, uma borracha, que amanhã é trabalhar o cabeção. A gente vai trabalhar muito amanhã, ok? Vamos fazer várias quebras de paradigmas, muitas mudanças, muitos mindsets, mindsets de crescimento. Tamo junto. Beijo, bem gostoso. Até amanhã na aula. Quinta-feira aqui, live ressoar. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Obrigada.